Esse vídeo é um oferecimento do Popsi, um dos melhores aplicativos de compra e venda do Brasil. No Popsi, você pode fazer uma graninha extra vendendo aqueles itens que não deseja mais, ou se quiser comprar alguma coisa, também dá para encontrar promoções incríveis. Por exemplo, é possível achar na plataforma iPhones com até 70% do valor original do aparelho. E todos os dispositivos vendidos são certificados e têm garantia de 3 meses. E você ainda pode devolver o produto caso não chegue como a descrição ou danificado. Então não perca tempo e baixe agora mesmo o Popsi no seu celular. Ele é grátis, está disponível tanto para Android como para iOS e o link para baixar está no comentário fixo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. O dia 24 de abril de 2003 está marcado na história do Paysandu. Isso porque foi justamente nessa data que o clube paraense, mesmo com 2 expulsões, conquistou uma heróica vitória sobre o Boca Juniors por 1-0, em pleno estádio La Bombonera, em jogo válido pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores daquele ano. Infelizmente, no final das contas, após uma derrota em casa por 4-2 no duelo de volta, o Paysandu não foi adiante naquela competição continental. Porém, essa eliminação nunca diminuiu a façanha do Papão, que naquela altura era apenas a 3ª equipe brasileira a conseguir uma vitória dentro da La Bombonera. Em homenagem a esse episódio, que em 2021 completou 18 anos, o Gol de Canela resolveu fazer um vídeo especial, contando o que aconteceu com cada um dos jogadores do Paysandu que estiveram em campo naquela histórica vitória sobre o Boca Juniors. Confere só! Levando em consideração as substituições, um total de 14 jogadores estiveram em campo com a camisa do Paysandu na vitória sobre o Boca Juniors. Vamos conhecer cada um deles. Apesar do Paysandu ter contratado naquela temporada o experiente Carlos Germano, o goleiro titular da equipe na La Bombonera foi Ronaldo, e ele acabou sendo um dos grandes responsáveis por aquela vitória, principalmente pelas importantes defesas na reta final da partida. Ronaldo acabou ficando no Paysandu até o ano de 2007. Depois, rodou por alguns clubes do Brasil, até que em 2012 retornou ao Papão para encerrar a sua carreira. Hoje, no alto dos seus 45 anos, ele exerce a função de preparador de goleiros no próprio Paysandu. Experiente e com passagens por vários clubes importantes, como Vitória, Corinthians, Cruzeiro, entre outros, Rodrigo foi responsável pela lateral direita do Paysandu naquela partida e até teve uma participação defensiva muito importante. Mas, no decorrer do segundo tempo, acabou substituído, quando o clube já estava com 9 jogadores em campo. Rodrigo deixou o Papão em 2004 e ainda passou por CRB e União São João de Araras, até se aposentar dos gramados 2 anos depois. Ele hoje tem 48 anos e segue se dedicando à carreira de treinador. Recentemente, ocupou essa função no Vitória. Irmão mais velho do zagueiro Júnior Baiano, ou também zagueiro Jorginho Baiano, esteve em campo pelo Papão na vitória sobre o Boca. Apesar de já ter 37 anos na época, conseguiu jogar os 90 minutos em alto nível. Jorginho ainda ficou no Paysandu até 2004, quando anunciou a sua aposentadoria dos gramados para se dedicar ao ramo empresarial. Ele hoje tem 55 anos e, de acordo com algumas informações, trabalha como agente de jogadores. Parceiro de Jorginho na zaga, o também veterano Tinho, foi outro que ficou os 90 minutos em campo jogando em alto nível, principalmente quando o Paysandu ficou com apenas 9 jogadores em campo. Assim como Jorginho, ele também ficou no Paysandu até o ano de 2004 e depois disso resolveu tocar a sua carreira fora dos gramados. Hoje, aos 49 anos, Tinho mora em Belém, cursa faculdade de administração e dá aulas de futebol. Fechando a defesa, o lateral esquerdo Luiz Fernando foi responsável por anular várias jogadas do Boca Juniors pelo lado direito de ataque e, por isso, também teve uma participação especial naquela vitória. Foi outro que em 2004 resolveu deixar o Papão, mas ainda seguiu tocando a sua carreira como jogador por mais 6 temporadas. Depois que pendurou as chuteiras, Luiz Fernando tentou seguir a carreira de treinador, mas hoje, aos 46 anos, administra uma igreja batista na cidade de Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul. Volante e capitão do Paysandu naquela histórica vitória, Sandro Goiano era um dos jogadores mais recuados daquele meio de campo do Papão, mas foi dele o passe para que Yarley fizesse o gol da equipe brasileira. Bastante firme, ainda foi peça fundamental nos desarmes do meio de campo. Respeitado pela torcida, ainda ficou no Paysandu até 2005, quando aceitou uma proposta para atuar no Grêmio.
ainda teria uma passagem marcante pelo Sport Recife, mas em 2010 retornou ao clube paraense para encerrar a sua carreira pouco tempo depois. Sandro tem hoje 47 anos e é dono de propriedades rurais no Pará e em Goiás. Já bastante querido pela torcida na época, Lecheva também foi peça importante naquele meio de campo do Papão, mas por opção do treinador Dario Pereira, foi substituído no decorrer do segundo tempo, quando o jogo ainda estava 0-0. Depois do histórico episódio, o jogador deixou o Paysandu em 2005 para tentar a sorte em outros clubes pelo Brasil. Porém, ainda teria mais 2 passagens pelo Papão, até encerrar a carreira em 2009. Desde então, Lecheva vem se dedicando à carreira de treinador. Hoje, aos 47 anos, ele ocupa o cargo no Fast Clube. Dono da camisa 10, o meia Wanderson, vinha fazendo uma partida quase perfeita pelo Paysandu. Mas, após agredir o atacante Esqueloto, acabou expulso de jogo aos 10 minutos do segundo tempo. Sem dúvidas, foi um dos principais desfalques da equipe brasileira no jogo de volta. Wanderson chegou a deixar o Paysandu ainda em 2003, após receber propostas de vários clubes brasileiros, mas, ao longo de sua carreira, entre idas e vindas, teve mais algumas passagens importantes pelo Papão. Aposentado dos gramados desde 2016, ele hoje tem 41 anos e mora na cidade de Castanhal, no Pará, onde ocupa o cargo de coordenador na Secretaria de Esportes. Aliás, sobre a histórica vitória na La Bombonera, o próprio Wanderson mandou um recado exclusivo aqui para o canal. O jogo contra o Boca Juniors foi um jogo histórico, um jogo que a maioria da imprensa brasileira não acreditava no nosso futebol, no nosso trabalho, mas com muita humildade, com muito foco, com muito respeito ao Boca, nós conseguimos uma grande vitória que entrou para a história do clube. Um abraço. O meia Welber era um dos jogadores mais jovens daquele elenco do Paysandu. Jogando um pouco mais à frente no meio de campo, acabou participando da jogada que resultou no gol da vitória. Tamanho destaque no Paysandu fez Welber ser contratado pelo São Paulo já em 2004. Depois disso, além de ter passado por vários outros clubes conhecidos do Brasil, ainda retornou ao Papão em 2 ocasiões, sendo que a última delas foi em 2016, quando encerrou a carreira. Hoje, com 43 anos, o ex-jogador mora na cidade de Benevides, no Pará, e atua na gestão de uma equipe de futebol local chamada Cruz Azul. Na eleição passada, ele também concorreu ao cargo de vereador nessa cidade, mas não foi eleito. Principal estrela daquela equipe do Paysandu, o atacante Robigol teve uma participação bem modesta naquela vitória, já que com apenas 20 minutos de jogo, se envolveu em uma confusão com o lateral esquerdo do Boca, Clemente Rodrigues, e acabou expulso. Assim como no caso de Wanderson, ele foi um dos grandes desfalques da equipe paraense na partida de volta. Logo após a sua participação na Libertadores, Robigol foi negociado com o futebol japonês. Depois, ainda passou por Santos, Sport e Juventude, até que em 2005 retornou ao Papão, onde encerraria sua carreira 2 anos depois. Robigol até chegou a entrar na política quando largou os gramados, mas hoje, aos 51 anos, toca sua vida ao lado da família na cidade de Barra de São Miguel, na Paraíba, sua terra natal. Autor do gol histórico, Yarley não era um jogador muito conhecido nacionalmente em 2003. Mas, como foi um dos principais destaques do Paysandu durante toda aquela Libertadores, logo passou a ser cobiçado por vários clubes. Curiosamente, quis o destino que ainda em 2003 o atacante acertasse sua transferência para o Boca Juniors, onde seria campeão do Mundial de Clubes. Depois, retornou ao Brasil e construiu uma história gigantesca por aqui, principalmente com a camisa do Internacional, vencendo uma Copa Sul-Americana, uma Libertadores e um Mundial de Clubes. Aposentado dos gramados desde 2014, Yarley tem hoje 47 anos e até pouco tempo trabalhava nas categorias de base do Internacional. Colocado em campo aos 13 minutos do segundo tempo, no lugar do meia Lecheva, o também meio-campista Bruno ajudou o Paysandu a fechar o meio de campo logo após a segunda expulsão. Infelizmente, na internet, não consegui achar muitas informações sobre sua carreira ao longo dos últimos anos. Seu último registro como jogador foi em 2008, com a camisa do Ceilândia. Se alguém souber de mais alguma informação sobre ele, deixe aqui nos comentários. Substituto do lateral Rodrigo, o zagueiro Gino segurou bem os ataques do Boca Juniors durante os minutos em que esteve em campo. Logo após aquela Libertadores, optou em deixar o Paysandu para tentar a sorte por outros clubes do Brasil, até se aposentar dos gramados em 2008. Gino tem hoje 48 anos e ocupa o cargo de diretor da equipe Master do Corinthians. E para finalizar, o volante Rogerinho entrou em campo no lugar do meia Welber e durante os minutos em que esteve em campo fez um bom trabalho. Ele deixou o Paysandu em 2004 e atuou profissionalmente nos gramados até o ano de 2010.
Após pendurar as chuteiras, trabalhou por vários anos como auxiliar técnico no próprio Paysandu, mas hoje, aos 43 anos, vem tentando tocar a sua carreira como treinador. Ah, pessoal, vale ressaltar que de todos esses citados, Ronaldo, Tinho, Luiz Fernando, Sandro Goiano, Lecheva, Wanderson, Velber, Gino e Rogerinho estiveram no título da extinta Copa dos Campeões de 2002, competição que deu ao Paysandu a vaga na Libertadores de 2003. Até hoje, o Papão é o único clube do norte do Brasil a disputar essa competição continental. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!